Vamos lá, o fone tá de volta, então o outro fone fez dar defeito no áudio, então vamos lá, vamos com esse vídeo aqui, rapidinho, coisa rápida, então vamos lá, né? Divertido Prosseguimos. foi das primeiras temporadas para as atuais, sendo sinônimo de caricatura extrema. Um personagem e obra como um todo infantil, porém ainda tinha história, lição de moral no final de cada episódio, mesmo em tom de humor. Não era apenas para crianças, qualquer idade poderia assistir. Existia criatividade em cada cena, não era apenas forçação de barra para criar humor e extremismo nos traços de personalidade. Personagens únicos, divertidos para a trama. As 3 primeiras temporadas deixou um legado que consolidou como o Bob Esponja. A época de ouro do desenho, que coincidentemente foi perto da saída do criador Stephen Hillenburg na temporada 4, e deu tanto resultado para continuar por 15 temporadas completas e a 17ª já confirmada. Toda obra, ou sendo mais específico, todo desenho, tem seus momentos que geram humor. Um adulto comum, mas com suas atitudes infantis, dando uma quebra de expectativa. Sei lá, mas tem alguns episódios dos Bob Esponja que dá a desejar, né? Pô, O que é esperado de um adulto tomar decisões adultas, feito para animar com sua personalidade alegre. Não é tão ridículo um adulto que trabalha agir às vezes como criança, dando um equilíbrio saudável que todos nós gostamos de ver. Piadas divertidas e quase todo o final de episódio com um desfecho deixado por trás de todo o humor e traços infantis. Isso são apenas alguns pontos da ideia de Stephen Hillenburg para Bob Esponja. Existia equilíbrio na sua criação, tinha complexidade nas piadas, até um certo ponto riqueza narrativa. Era um terreno baldio com várias ideias para serem desenvolvidas. A estética única do Bob Esponja, seus personagens secundários divertidos, Lula Molusco, seu siriguejo, Cindy, Gary o Caracol e, claro, o Patrick Estrela. Desajeitado, despreocupado, bem lento de raciocínio, entretanto tinha senso de seriedade nas situações, dava conselhos estranhos e ainda funcionavam no decorrer do episódio. Resumindo, perto de ser um peso insuportável, porém se mantém no limite do aceitável. Só após algumas temporadas mudou e o que fizeram com ele foi bizarro, mas vamos falar sobre ele exclusivamente depois. Uma das curiosidades sobre ele é que Hillenburg foi biólogo marinho e professor, saindo da profissão anterior para a criação do desenho. Bob não era para ser um protagonista esperto, heróico, genial, mas sim genuinamente bom, otimista e apaixonado pelo que faz. Toda essa personalidade junta com a história dos episódios, Hillenburg fez todos eles com começo, meio e fim. é difícil de falar, mas Bob Esponja, ele tinha tudo para ser o melhor desenho. Pelo menos nas temporadas novas. Havia arco emocional, conflitos criados e resolvidos. Personagens aprendiam algo, às vezes não absorviam, mas ficava no ar. Com a vontade do criador de ter de 3 a 4 temporadas, estender toda essa ideia só desgastaria a obra, viraria algo trivial quando o público assistisse o desenho. E qual a única saída para manter o público assistindo? Forçar ainda mais os traços de cada personagem, que acaba emburrecendo, tirando toda essa profundidade e carisma para manter o público. Essa transformação aconteceu ao longo das temporadas. Ideias para episódios novos já estavam ficando esgotadas. Era para ter terminado da 3ª temporada para a 4ª. Piadas ficando sem graça de tão repetitivas, carisma dos personagens ficando chatos, sem nada de novo, além de ter a possibilidade de extrapolar mais ainda eles para gerar humor. E aquela ideia de crianças e adultos poderem assistir já saiu dos planos do criador original. Agora virou tão caricato o desenho que adultos nem aguentam mais assistir a coisas tão infantis. Situações idiotas sendo criadas, o momento cômico que existia em cada episódio virou apenas contextos esquisitos e totalmente É isso que eu tô falando, umas coisas que tem duplo sentido, que não tem sentido sem nenhum. sentido. A maioria de nós só conhece o Bob Esponja pelo que tanto o personagem como o desenho já foi um dia, e não pelo que é hoje, pois é aterrorizante os episódios. Posso chamar de desagradável ver algo assim até para uma criança.
O Bob Esponja até seria o pior após a temporada 4, se a Nickelodeon não quisesse pegar o leite de mais uma vaca magra e essa estava tão perto de morrer que se foi de vez. Em outras palavras, Patrick Estrela já era um personagem no limite aceitável de se tornar ridículo. Qualquer tentativa de fazer parecer mais carismático ao longo das temporadas só acabaria com ele. E foi essa uma das piores decisões. Patrick Estrela se tornou um completo inútil. Qualquer tarefa dada a ele faziam questão de forçar mais uma piada de ser tapado para gerar humor na cena. Claro que isso não deu certo. Mais um personagem transformado na caricatura de si mesmo. É praticamente um Homer Simpson em função do desenho. Aquele que é burro, faz tudo de errado para ser engraçado, mas de vez em quando tem seus momentos brilhantes. Pô, mas o Homer Simpson comparado a ele, ao Bob Esponja, é sacanagem, né? Comparar os dois, ainda o Homer fica um pouco melhor que ele por ter responsabilidades na família, mulher, filhos e ser muito boa as primeiras temporadas em relação a ele e seus conflitos. Claro que decaiu muito a qualidade, mas mesmo assim continua sendo melhor que o Patrick se formos comparar. Patrick era o personagem que qualquer modificação destruiria ele, e foi isso que fizeram. Homer tem seu ponto de virada para ser tão ruim, mas é assunto para outra hora. Outro ponto que alterou significativamente foi a mudança dos roteiristas, com a saída do Hillenburg do programa por um motivo realmente muito sábio de não querer estender muito o desenho. Mas mesmo assim, a Nickelodeon queria manter ativo. Ele acabou saindo e a Nickelodeon assumiu totalmente a produção. O que isso resultou, a partir da temporada 5 em diante, decaindo sem parar até chegar em um ponto aonde só estão lançando episódios aleatórios enquanto dá dinheiro. Essa sem dúvida foi uma das decisões mais sábias de um produtor. Tinha tudo Mano, ele fez certo em sair. Sinceramente, fez muito certo. em mente para ter um começo, meio e fim. Bob Esponja era para ter acabado ali mesmo. Alguns anos após a morte de Hillenburg, decidem criar spin-offs, o completo oposto da vontade do criador. E o que acontece quando uma obra é sobre o quanto pode gerar de lucro e não a sua qualidade? Criamos o spin-off do Patrick Estrela, que se você sabe como esteve o Patrick no próprio desenho do Bob Esponja, esse amplifica tudo de ruim no personagem. É esquisito. Um completo vazio de efeitos sonoros, vozes, expressões faciais estranhas e nojentas, cheias de gatilhos mentais para tentar manter o cérebro de quem tem disposição para assistir. Não tem história, não tem sequer uma relação com o desenho original do Bob Esponja. Mano, eu não tenho mais que falar nada, não. O desenho do Patrick é horrível. Horrível, tá? É horrível. Só horrível. Mentais para tentar manter o cérebro de quem tem Eu, sinceramente, eu não assisto mais Bob Esponja. Nunca mais. Nunca mais.